Você sabe a importância da análise de dados para o marketing online? Não sabe? Vem comigo que nessa aula eu vou destrinchar um pouco do que é esse fator tão importante para o resultado das suas campanhas. Olá, meu nome é João Pedro, eu sou especialista em marketing online aqui na Blueberry e como eu acabei de falar, quero destrinchar um pouquinho com vocês, desmistificar algumas coisas, dar alguns nortes do que é essa análise de dados, por que ela é tão importante para que eu duplique, triplique, quadriplique o meu faturamento através dos anúncios, tanto em Google, Facebook ou qualquer mídia, qualquer ferramenta de anúncios online, tá? Até antes de entrar no conteúdo, te lembro que a gente tem uma consultoria gratuita. Então, se você tiver essas dúvidas, precisar de um auxílio de um especialista no digital, você pode se inscrever aqui abaixo no nosso formulário e conversar com o especialista do meu time, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, o que é, primeiramente, né, essa questão da análise de dados? Como o próprio nome já diz. Quando eu crio uma campanha de Google, de Facebook, no YouTube, enfim, qualquer tipo de campanha pela internet, a partir do momento em que o cliente interage com os meus anúncios, seja vendo ele, seja clicando, enfim, qualquer tipo de interação entre o usuário e o meu anúncio vai me retornar isso que nós chamamos de dados, né? Então, ou seja, uma das responsabilidades do Google, do Facebook, é devolver para o anunciante números, dados e informações sobre as campanhas. E quais são esses dados? Quantas pessoas viram os meus anúncios, quantas pessoas clicaram, quantas pessoas compraram ou não, quanto custa o meu clique, né, ou a parcela de impressões que eu preciso, enfim. Cada dado desse, né, cada contexto vai me gerar um número, né, que nós chamamos de dados, e a gente precisa, então, analisar esses números, analisar esses dados, para conseguir evoluir o desempenho das campanhas, tá? Ponto extremamente importante aqui, pessoal. Por que se fala muito de análise de dados? Por que ela é um ponto tão relevante dentro dos anúncios? Quando se busca anunciar pela internet, quando se começou a anunciar pela internet, nos primeiros links patrocinados e tudo mais, qual que era a principal ideia de se anunciar através do digital, do online? Eu ter dois fatores principais. Eu ter lucratividade e previsibilidade. É isso que eu preciso, é isso que eu busco quando eu anuncio na internet. Eu quero ter lucro, eu quero ter receita das minhas campanhas, mas eu também quero que essa receita seja previsível. Eu quero saber quanto investindo 10 mil reais, quanto de retorno eu vou ter. Investindo 100 mil reais, quanto eu vou ter de retorno? Investindo 500 reais, quanto é que eu vou ter de retorno? Certo? Essas são informações extremamente importantes para quem anuncia e um dos grandes pontos para se anunciar no digital. Quando eu tenho outras formas de anunciar que também são lucrativas, mas muitas vezes elas não me trazem essa previsibilidade. E através dessa análise de dados, as ferramentas do online ganharam esse grande diferencial, que além de conseguir ter lucratividade, eu consigo também ter previsibilidade. E isso aí é o principal. Então, por isso que é tão importante analisar dados. Para além de ter lucro, eu ter previsibilidade em cima das minhas campanhas. Então, queria explicar um pouquinho mais para vocês, pessoal, todo esse contexto, principalmente sobre um fator que molda essa análise de dados, que é o que nós chamamos de aprendizado de máquina, tá? Como eu falei, toda a interação do usuário me gera um dado, me gera um número, certo? E esse número, ele vai gerar o aprendizado da máquina, tanto do Google quanto do Facebook, por exemplo, certo? Então, toda vez que um cliente interage com um anúncio seu, o próprio Google e o Facebook vão ter dados e informações. Quem foi essa pessoa que interagiu, né? Qual que é a idade dela, qual que é o gênero dela, né? Qual que é a profissão dela, ou mais ou menos quanto ela ganha por mês. O Google e o Facebook, acreditem se quiser, eles vão bem a fundo nesse tipo de informação para ter vários dados sobre cada interação do usuário. E a ideia é que, se você tiver muitas informações sobre usuários e sobre muitos usuários, você vai conseguir ter uma análise clara do que você precisa fazer para vender cada vez mais, tá?
O Google e o Facebook, é claro que eles não vão conseguir colocar uma pessoa para analisar individualmente cada projeto. Pensa comigo, quantas pessoas usam, quantas pessoas analisam o Google, quantas pessoas, anunciam no Google, quantas pessoas anunciam no Facebook, no LinkedIn, enfim, todos os locais possíveis para se anunciar, existem milhares de anunciantes. Imagina se a gente tivesse que colocar uma pessoa para analisar individualmente cada número. É praticamente impossível, né, pessoal? Então, o que essas ferramentas fazem? Principalmente o Google e o Facebook. Elas disponibilizam um robô que avalia isso de forma interna, para benefício da própria ferramenta, certo? Então, o aprendizado de máquina é isso. O próprio Google e o Facebook, através de um mecanismo, de um robô, por assim dizer, vão avaliar esses números e trazer soluções, insights, melhorias para suas campanhas, para os seus projetos, tá? Esse é o segredo, esse é o grande trunfo do Google e do Facebook. É o aprendizado de máquina. Então eu quero ensinar para vocês alguns passos do que fazer para ter o melhor resultado possível, né? E para analisar da melhor forma possível todo esse contexto, esse cenário, para munir o aprendizado de máquina das suas campanhas e começar a gerar cada vez mais resultado. Vamos lá? Baseado nisso, quais são as principais métricas que eu preciso avaliar, que eu preciso disponibilizar para que o Google e o Facebook me entreguem mais resultado? Vamos lá, primeira métrica, CTR, tá? CTR é uma métrica que nós utilizamos para medir a interação do usuário com os anúncios. Então, basicamente é a porcentagem de vezes que o cliente ele clica no seu anúncio, ou ele tem algum tipo de interação manual mesmo, ele realmente é efetivo no contato com o seu anúncio. Esse é um dado extremamente importante para o Google e para o Facebook. Por quê? Primeiro, esse dado ele vai refletir a qualidade dos seus anúncios e a assertividade do público. Como assim, João? Como assim qualidade de anúncio e assertividade de público? Primeiro, se o seu anúncio está aparecendo para o público correto, ok? Mas ele é um anúncio fraco, é um anúncio ruim, com poucos gatilhos, é provável que o seu CTR seja baixo. Por quê? As pessoas até são qualificadas, poderiam comprar o que você oferece, mas esse anúncio não tem os gatilhos necessários, não chama atenção suficiente para que o cliente interaja com o seu anúncio. É por isso que o CTR é uma métrica tão importante de ser analisada. Porque, primeiro ponto, ela vai avaliar a qualidade do seu anúncio. Vai ver se realmente ele tem ali os atributos necessários para que o cliente tenha interação com você e seja direcionado para a sua página, para o seu WhatsApp e assim sucessivamente, tá? Um outro ponto importante. O CTR também pode apontar, aqui tem um grande ponto. Muitas pessoas não avaliam isso, tá? Muitas pessoas, muitos anunciantes avaliam o CTR somente como qualidade de anúncio. Só que o CTR também, em alguma medida, avalia a qualidade do público. É isso mesmo, o CTR também avalia a qualidade do público. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem o melhor anúncio da história, muito bom anúncio, o anúncio tem vários gatilhos importantes, interessantes, é um anúncio com uma copy perfeita, a arte é clara, é objetiva, todos os pontos, perfeito. Só tem um porém. Esse anúncio aparece para pessoas que não têm o menor interesse no que você oferece. Será que elas vão clicar? Provavelmente não. Aí você vai lá, vai avaliar o CTR e vai parecer que o anúncio está horrível. Talvez não esteja. Talvez você está anunciando para o público errado, né? E aí pode ser o melhor anúncio do mundo mesmo. Se aparecer para o público errado, é provável que eles não vão interagir. Então, o CTR é uma métrica extremamente importante para ser analisada, tá? E que tem que ser levada em consideração. E muito mesmo, porque ela vai avaliar a qualidade do anúncio, vai avaliar o público e um terceiro ponto, ela vai aumentar a sua relevância para a ferramenta. Eu sempre falo isso, ou boa parte dos vídeos, do conteúdo que eu gravo aqui para as redes sociais da Blueberry, eu falo bastante sobre isso porque é algo muito simples, mas muitas empresas negligenciam isso, essa verdade, né? O Google e o Facebook, eles querem que o anunciante tenha o máximo de relevância possível. Por quê? Porque imagina só se eu vou lá no Google e pesquiso para comprar uma bola de futebol. E aí eu pesquiso lá, bola de futebol, na rede de pesquisa do Google e me aparece um carro. Na primeira busca,
não, talvez vai me incomodar um pouco, mas nem tanto. Agora, se sempre, direto quando eu vou pesquisar, só me aparece algo que eu não quero, algo diferente do que eu pesquisei, o que vai acontecer? Eu vou parar de usar o Google. Por quê? Porque ele perdeu a finalidade. O objetivo era eu pesquisar um carro e apareceu um carro. O objetivo era eu pesquisar uma roupa e apareceu uma roupa. Quando eu pesquiso A e me aparece B, essa ferramenta começa a ser irrelevante para mim. Então o Google e o Facebook precisam que o anunciante tenha o máximo de relevância. Então quanto mais interações o cliente tem, né, o anunciante tem com o cliente final, então, ou seja, quanto mais cliques eu tenho no meu anúncio, quanto melhor é o meu CTR, o que o Google e o Facebook vão pensar? Poxa, esse anúncio é bom, porque o CTR é bom. E o público que esse anunciante está pegando é um público bom para ele também. Então, ou seja, ele está sendo bem relevante para mim. Ele está mostrando aquilo que o cliente quer ver. Então, eu vou beneficiar ele. Eu quero ser relevante também. E eu quero beneficiar esse anunciante para que todos os anunciantes que apareçam com frequência tenham o máximo de relevância. Essa é a ideia, essa é a mentalidade do Google e do Facebook. Por isso, se aproveite disso, tá? Insista para que o CTR dos seus anúncios seja cada vez melhor, mais qualificado, para que você tenha cada vez mais relevância perante a ferramenta, tenha uma garantia de que seu público e seu anúncio são de qualidade. Então, primeira métrica muito importante para se analisar é o CTR, tá? Segunda métrica também, batata, que é muito importante mesmo, também é o custo por clique, né? Basicamente, o custo por clique, como o próprio nome diz, é o custo que você tem para uma interação direta com o seu anúncio, certo? O custo por clique ele vai influenciar muito em como eu pretendo gastar o meu orçamento, investir o meu orçamento dentro das ferramentas, né? Então eu vou dar um exemplo básico. Vamos supor que você tem um anúncio, né, e você percebe que o seu custo por clique está em R$15, né? Um segmento talvez um pouco concorrido, ou o teu público não está tão qualificado, enfim. Você tem um custo por clique de R$15 e o seu produto custa R$25. É sustentável eu anunciar um produto de R$25 com custo por clique de R$15? Dificilmente. Eu não vou conseguir ter escala nenhuma, a não ser que o meu produto ele saia para mim completamente de graça, né? Por quê? Porque desses R$15 eu estou falando só de marketing. Fora o preço do meu produto, fora a minha mão de obra, fora o lucro que eu quero ter, dificilmente eu vou conseguir ter lucro num produto de R$25 que custou 15 só de campanhas, né? Então, o custo por clique é uma análise também extremamente importante para desenvolver o projeto, tá? Quando você vai anunciar, não espere, se você é um novo anunciante, não espere que você vai anunciar sozinho, tá? Muitas pessoas vão concorrer com você. Isso é um ponto primordial, extremamente importante. E como você deve estar se pensando, né, João? Poxa, existem várias pessoas que concorrem pelos mesmos clientes. Como que o Facebook e o Google definem quem vai aparecer? Ótima pergunta. Como que o Google e o Facebook definem? Através de um leilão, tá? Como o próprio nome diz, leilão. Esse leilão, ele é basicamente uma avaliação do Google e do Facebook para ver quem é o anunciante que vai aparecer. Só que, pessoal, isso leva frações de segundo para acontecer. São milissegundos que acontecem esse leilão e aparece o anunciante que o Google definiu naquele leilão, tá? Como o nome diz, leilão, o fator orçamento é importantíssimo para o leilão. É como um leilão mesmo de imóvel, por exemplo. É quem dá mais. Só que no Google e no Facebook não é somente o preço que influencia, não é somente o valor que você quer pagar por um clique ou por uma aparição, mas também a sua relevância para a ferramenta, tá? Mas, mesmo a relevância sendo um fator tão importante como eu acabei de falar, o custo também é um fator importante. Afinal, como o exemplo que eu dei, não tem como eu ter um volume de vendas num produto de R$25 se eu tenho custo por clique de R$15. Então, ou seja, são duas verdades que caminham juntas o tempo inteiro. Eu preciso ter um bom custo e eu preciso ter uma boa relevância perante a ferramenta. Por isso que é extremamente importante analisar esses dois fatores juntos. Qual é o meu custo por clique e qual é o meu CTR? Eu não posso
negligenciar nenhum desses dois números, porque senão eu vou perder os meus lances e, por consequência, eu não vou conseguir aparecer para o meu cliente adequado e muito menos conseguir um volume de vendas aceitável, tá? Então, por isso que o custo por clique também é uma métrica muito importante de ser analisada. Terceiro, é o custo por aquisição, custo por conversão, enfim, é o CPA, né? Custo por compra, chamem, tem várias siglas que podem mostrar esse dado, né? Esse é um fator extremamente importante também e eu queria chamar a atenção para algumas questões dentro desse custo por compra. Pessoal, o custo por compra ele é um fator extremamente importante para ser avaliado, como o próprio nome diz. Quanto eu estou gastando, né, para poder vender um produto? Né? Eu falei, por exemplo, antes que o custo por clique, eu dei o exemplo de um custo por clique de R$15 num produto de R$25. Esse cliente já teria prejuízo se ele tivesse um clique e uma compra, que já é extremamente raro no Google e no Facebook, é praticamente impossível todo clique gerar uma venda. Geralmente você precisa de vários cliques para poder fazer uma venda. Isso é super normal, beleza? Então, ou seja, qual que é o custo de aquisição ou custo por compra? Todos os custos que eu tive. Então, vamos supor que eu precise de 30 cliques para poder fazer uma venda. E cada clique me custa R$5. Então eu tenho R$5 por clique e eu preciso de 30 cliques, certo? Então eu preciso aí de R$150 para fazer uma venda. Nesse contexto, pessoal, dependendo do valor do meu produto vale a pena, dependendo não vale. Por exemplo, se eu vendo um imóvel, eu pagar R$150 para vender um imóvel tá barato, né? Mas se eu vendo caneta, eu saí bem no prejuízo. Então, é importante avaliar todos esses pontos para que você tenha em mente um custo por aquisição saudável para o teu negócio, para que você consiga vender. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui, ponto muito, 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 muito importante, que eu recomendo que preste mais atenção no que eu vou falar agora. Boa parte das empresas que eu presto consultoria semanalmente não percebem como elas acabam errando na avaliação do custo por conversão, no custo por aquisição. Como assim? Muitas empresas acham que o custo por aquisição, o custo por conversão, é um fator isolado, né? Então, não, eu preciso abaixar o custo por conversão, eu preciso abaixar o custo por aquisição. É nessa métrica que eu tenho que focar. Ok, de alguma medida você pode até colocar ela como uma métrica, uma avaliação para você focar. Mas lembre-se, o custo por compra é uma consequência das outras métricas da sua conta. Qual que é a ideia que você tem que ter para que seu custo por conversão seja saudável para sua empresa? A ideia é a seguinte: se eu tiver o cliente certo, vendo o anúncio certo, no momento certo, sendo direcionado para a página perfeita que ele precisa, com a oferta que ele quer, extremamente difícil esse cliente não comprar. Então, ou seja, a conversão do cliente ela é uma soma de outros fatores que chegou ao processo de venda final. E da mesma forma tem que ser avaliado o custo de compra, o custo de conversão. Eu preciso entender que para diminuir o custo de conversão, o custo de compra, eu preciso focar no CTR do meu anúncio, no CPC, eu preciso ter uma boa oferta dentro do meu site, eu preciso ter uma boa usabilidade da minha landing page. Caso contrário, eu vou ficar tentando diminuir o custo por clique demais, vou tentar limitar o custo por clique, eu vou tentar mudar estratégias de lance, mas o problema não está ali. O problema está em tudo que gera uma conversão, tá? Então, ou seja, quero munir o Google, quero munir o Facebook com esse tipo de informação para o aprendizado de máquina me gerar mais resultado, eu preciso primeiramente focar nessas três métricas principais. Beleza? Queria dar mais algumas dicas bônus. Primeiro, é importante ter multiplicidade de dados e se avaliar vários fatores em conjunto, ok? Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você está vendendo um produto e você teve 2 vendas e você percebeu que as 2 pessoas elas tinham a mesma idade, né? As 2 tinham 18 anos. E aí você, poxa, João, se as 2 têm 18 anos, eu vou lá no Google e eu vou vetar para só aparecer para quem tem 18 anos, porque realmente é o público que compra.
Não é isso, pessoal. Importante que você entenda que quanto menor é a minha janela, né, o meu volume de número de dados, menos precisos são os dados que eu estou avaliando. Eu consigo dizer que 18 anos é uma idade perfeita para o meu cliente final comprar se eu tenho 1000 compras e eu percebi que dessas 1000, metade, 80% dessas compras foram de clientes da mesma idade. Aí sim, aí eu posso dizer, não, realmente, essa idade é uma idade muito boa. Né? Agora, se eu tenho 3, 4 compras e as 3, 4 foram no mesmo estado ou foram do mesmo público, isso não é métrica o suficiente para eu tomar decisões mirabolantes dentro da minha conta. Então é importantíssimo avaliar multiplicidade de informações. Então eu preciso avaliar volume de informações e multiplicidade. Então, qual que é um outro erro aqui? É ter avaliado só a idade, né? Poxa, os dois tinham 18 anos. Mas os dois ganhavam mais ou menos a mesma coisa, vieram através da mesma palavra-chave, caso seja o Google, ou do mesmo anúncio, do mesmo conjunto de anúncios, no caso do Facebook, enfim. Como que funciona? Quais são os outros fatores que eu preciso avaliar? É isso que tem que ter em mente, tá? Que você não pode avaliar um fator específico e sair tomando decisões e decisões e decisões. Quanto mais fatores eu levar em consideração e quanto maior for o meu volume e a minha janela de observação, mais assertivo vão ser as minhas alterações, né? Então, tem muitas pessoas que tomam decisões porque teve um dia bom ou um dia ruim, ou uma semana boa ou uma semana ruim, ou isso aqui é padrão, um mês bom ou um mês ruim. Isso aqui acontece demais. Pessoal, na internet, para você ter previsibilidade, receita, lucratividade, quanto maior a janela, quanto maior a multiplicidade de dados e o volume de dados, mais assertivo você é. Isso não significa que você vai ficar meses e meses sem olhar sua conta, sem alterar nada. Pelo contrário, você vai fazer otimizações. Mas para tomar uma mudança brusca dentro da sua conta, para mudar a região dos meus anúncios, para mudar totalmente o público, eu preciso de tempo para avaliar, eu preciso de tempo para que essa decisão seja a mais assertiva possível, principalmente para quem já gera algum resultado da ferramenta. Talvez para quem ainda não gera nada de retorno, essas tentativas diferentes, elas podem até fazer algum sentido, porque você está realmente precisando ali movimentar o primeiro caixa. Mas para quem já tem algum resultado, é extremamente perigoso e é interessante que você faça otimizações mais claras no começo. E aí sim, com uma janela de tempo maior para se observar, com multiplicidade de dados, com volume de pessoas tendo interagido com os anúncios, aí você sim consegue tomar decisões bem mais assertivas, tá? Ponto extremamente importante também, pessoal, dica final aqui, tá? É muito importante analisar os dados e ter em mente, ter a segurança de que esses dados são precisos, tá? Por quê, João? Por 2 pontos. Primeiro, eu percebo que na prática, algumas empresas não têm ações de conversão bem definidas dentro das contas, não têm informações claras, ou às vezes parece lá na conta do Google. Isso aqui é padrão, acontece com uma certa frequência quando principalmente alguém que não é especialista na ferramenta gerenciando. Acontece de ter 10 conversões na campanha e o cliente vai receber um contato só, ou 2. Né? Ou seja, eu tenho uma margem de 80% de variação. Isso não pode acontecer. Eu não posso avaliar dados se a diferença da ferramenta e da realidade é muito grande. Então eu preciso garantir que esses dados sejam mais próximos possíveis da realidade. E aí sim, quanto mais próximo da realidade for esses dados também, mais assertivas vão ser as minhas alterações. É normal, João, ter alguma diferença ali de informações? Claro, é bem normal. Por exemplo, no próprio Google Analytics, geralmente, dependendo da janela de conversão, mas no geral, leva de 24 a 48 horas para cair uma conversão ali. Às vezes cai na hora, depende um pouco, mas pode levar até 48 horas, 72 horas para cair uma conversão ali. Então, ou seja, eu preciso também ter cuidado para avaliar isso. Eu preciso entender que nem sempre os dados vão bater exatamente, mas eu também não posso fazer mudanças bruscas se esses dados dão uma diferença muito grande, muito gritante, provável que eu vá acabar perdendo todo o desempenho da minha campanha, da minha conta, beleza? Então, e outro ponto extremamente importante também sobre esses dados serem precisos é o seguinte:
João, eu otimizei uma conta e os dados não estão precisos, mas eu quis otimizar igual. Beleza, os dados melhoraram, mas o meu resultado não. E aí? Né? Você otimizou uma conta baseada em números fictícios e você até melhorou os números, né? Porque essa era a ideia, melhorar os números da conta. Só que desde o começo os números não refletiam numa melhoria genuína na sua empresa. Então é natural que os números vão melhorar ali na conta, mas na sua empresa não. Então você vai acabar fazendo mudanças e alterações, os números em si da conta até vão melhorar, mas você não vai conseguir fechar o volume de vendas que você precisa. Então é muito importante, antes de aplicar tudo isso, se certifique de que seus dados eles são mais próximos possível da realidade. Se você tem uma diferença de 10, 15%, dependendo do número, dependendo da sua região, dependendo da forma como você avalia esses números, está tudo bem, é aceitável. Mas se a diferença é muito grande, quem sabe você pode investir um tempo e uma energia em fazer com que esses dados de fato batam, sejam pontos importantes e relevantes para a sua empresa, para então mudar os números da conta. E aí sim, quando os números da conta refletirem a realidade, quando você consegue mudar os números da conta, a realidade muda também e você consegue vender muito mais, tá? E espero que vocês tenham anotado tudo e coloquem em prática e comentem aqui abaixo o que vocês acharam da aula. Tem dúvidas? Por favor, nos acione, a gente faz questão de ajudar. Tá bom, pessoal? Um abraço e até mais!